Oi, gente! Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas a mais uma aula. Eu vou falar sobre polígonos no Enem. Parabéns para você que está seguindo, que está aqui. Que felicidade te encontrar mais uma vez. Na aula anterior, eu falei do Teorema de Pitágoras, um importante teorema da geometria plana no triângulo retângulo. Eu vou falar hoje sobre polígonos, eu vou falar nesta aula dos polígonos de uma forma geral. O polígono é toda e qualquer figura plana fechada, em que os lados podem ser classificados, ou melhor, são classificados de acordo com a sua quantidade. Ou seja, a classificação dos polígonos, o nome do polígono é dado de acordo com o número de lados. Deixa eu te mostrar alguns desses polígonos nesta aula aqui de hoje, tá bom? Então, tá aí na tela, para ficar melhor para vocês aí essa experiência. Então, como eu te disse aí, a classificação dos polígonos, gente, é dada de acordo com o número de lados. 3 lados é triângulo, 4 lados é quadrilátero, 5 lados pentágono, 10 é decágono, 20 é icosságono, e assim sucessivamente. Você deve conhecer aí uma infinidade deles. Eu coloquei alguns exemplos aí para vocês. A gente tem, por exemplo, vários tipos de polígonos. E eu já aproveito para lembrar vocês, triângulos nós temos, alguns. Olha aí na tela os tipos de triângulos aparecendo para vocês. Triângulo equilátero, triângulo retângulo, triângulo retângulo tem um ângulo de 90 graus, triângulo escaleno, todos os lados, são diferentes. Triângulo isósceles, eu tenho 2 lados iguais. Equilátero, gente, todos os lados são iguais e os ângulos também, medindo 60 graus. A gente já teve uma aula falando sobre esses tipos de triângulos, mas eu tenho outros polígonos, polígono estrela. Tem esse nome? Tem, ele é um formato de estrela. Se você quiser saber quantos lados tem, é só contar. O pentágono, que tem 5 lados, o hexágono, 6, o heptágono, 7, octógono, 8. Vários tipos de quadriláteros também, né? Retângulo, paralelogramo, losango, quadrado, trapézio, enfim, esses são os principais polígonos que a prova do Enem traz. Mas eu preciso chamar a atenção sua para um termo que vai aparecer muito nos probleminhas do Enem. Lembra você que nós estamos trabalhando nessa fase focado na geometria que cai no Enem. E polígonos regulares é uma palavra presente na maioria dos exercícios, dos problemas, dos itens do Enem com polígonos, tá, gente? Polígono regular significa que o polígono tem todos os lados e ângulos, gente, iguais. Então, eu já não tenho mais aquela infinidade de triângulos. Eu só tenho um, que é o triângulo equilátero. Por quê? Porque ele tem os lados e os ângulos iguais. Eu não tenho mais aquele vários tipos de quadrilátero. Eu só tenho um. Qual é? É o quadrado, que ele tem todos os lados e ângulos iguais. Então, toda vez que um problema traz o polígono regular, lembra, eu estou falando de um polígono que todos os ângulos são iguais, que todos os lados são iguais. Bom, mas o que é que o Enem cobra de polígonos? Tenho certeza que talvez você esteja lembrando aí do seu ensino fundamental, talvez da revisão que você fez aí no ensino médio, onde você aprendeu a calcular número de diagonais, soma dos ângulos, uma infinidade de outras ideias. Posso te garantir que o Enem só vai te exigir, em relação aos polígonos, 2 ideias, tá? Que é a soma dos ângulos, tá? Só isso, e o ângulo interno, ângulo interno, ou seja, quanto mede cada ângulo. Para calcular a soma dos ângulos internos, gente, essa formulazinha aqui, 180, que multiplica n menos 2. Lembra que o triângulo você já sabia, a gente já fez exercício. A soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180 graus. Eduardo, essa forma tem alguma coisa a ver com o triângulo? Sim, tem. Tá? Isso vem da ideia dos triângulos, mas a gente não precisa fazer nenhuma demonstração aqui agora, não. Lembra que o foco é fazer você acertar esses problemas no Enem. Então, você só vai precisar disso para resolver qualquer problema de polígono no Enem. Saber como calcula a soma dos ângulos internos, tá? A soma quer dizer todos. Alguns deles você até já sabe de cabeça. Triângulo 180, o quadrado é 360. Talvez você lembre do pentágono, que é 540. Não precisa decorar.
basta calcular essa fórmula aí. Agora, se você quiser saber quanto é cada ângulo interno de um polígono, ó, o que é que você vai fazer? Você vai pegar a soma e dividir pela quantidade de lados. N representa a quantidade de lados, tá, gente? Por exemplo, deixa eu fazer um exemplo para vocês. Eu quero calcular quanto é a soma dos ângulos internos de um decágono. Então, vou lá, ó, a soma, ou seja, todos os ângulos. 180, que multiplica N, que é 10, menos 2. Ou seja, 180 vezes 8, que vai dar 1.440. Então, todos os ângulos somados de um decágono dá 1.440. Se você quiser saber quanto é só um, são todos iguais, Eduardo? No polígono regular, sim. A gente está falando de polígonos regulares. Então, se você quiser saber quanto é cada ângulo, só um ângulozinho, o que é que você faz? Você pega a soma, que é 1.440, divide pela quantidade de lados, que é 10, aí você vai achar que cada ângulo é 144. Bom, é isso que o Enem tem te cobrado, é essa a ideia que você vai precisar para resolver. E eu já quero começar aqui resolvendo de novo um probleminha do Enem 2020. Gente, olha como o Enem cobra questões de geometria em sua prova, e elas são simples. Na aula anterior do Teorema de Pitágoras, eu fiz uma, lembra lá? Que era da árvore de Natal, das cordinhas. A gente aplicou o Teorema de Pitágoras lá. Ó, outra questão na mesma prova Enem 2020, último Enem. E essa aqui é bem, mas bem simples mesmo. Só conceito, a gente não vai calcular nada. Acompanha comigo aí o texto para você ver como é simples esse probleminha. Ó, azulejos designam peças de cerâmica vitrificadas ou esmaltadas, usadas sobretudo no revestimento de paredes. A origem das técnicas de fabricação de azulejo é oriental, mas sua expansão pela Europa traz consigo uma diversificação de estilos, padrões e usos, que podem ser decorativos, utilitários e arquitetônicos. Ó, padrão Enem. Então, ele traz uma problemática, ele diz o que é um azulejo, diz que a origem é oriental, mas que na Europa tem várias técnicas. Problemática. Isso aqui, ó, não serve de nada. Aí ele continua. Azulejos no formato de um octógono regular, olha o que eu te disse, ó, octógono regular é uma figura de 8 lados, todos iguais. Então, octógono regular. São utilizados para cobrir um painel retangular conforme ilustrado na figura. Olha só, gente, painel retangular, e aí tem vários octógonos. Estou vendo aqui, ó. Olha eu colocando aqui, ó, o vermelhinho em um dos octógonos. Então, tem vários octógonos que ele usa aí, ó, para cobrir esse painel retangular. Aí ele diz, entre os octógonos e na borda lateral dessa área, será necessária a colocação de 15 azulejos de outros formatos para preencher os 15 espaços em branco. Então, se você estava em dúvida, já não está mais agora o que é que ele quer. Ó. Ele quer que você coloque azulejos para preencher os 15 espaços em branco. E a loja oferece os seguintes formatos. Azulejos que têm triângulo, retângulo e isósceles, azulejos que possuem triângulo, equilátero e azulejos que possuem quadrado. Os azulejos necessários para o devido preenchimento da área em branco desse painel são, gente, olha só, ele quer que você preencha a parte que está em branco. A parte cinza você já sabe, octógono regular, todos os lados iguais. Ele te dá aí 3 opções, deixa eu colocar aqui na tela a figura maior. 3 opções para você calcular a parte em branco. Então, vê bem, ó, triângulo, retângulo, isósceles. Vamos lembrar, triângulo, retângulo é um triângulo que possui, ó, um ângulo de 90 graus, ó, para ser isósceles, os catetos têm que ser iguais. Triângulo equilátero. Vamos lembrar, triângulo equilátero é um triângulo que possui os 3 lados iguais, ó, dá um tempo aí, dá um desconto para minhas figuras, 3 lados iguais e 3 ângulos iguais. E quadrado, ó, 4 lados iguais, todos medindo 90 graus. Ele está perguntando quais dessas 3 figuras você vai usar para preencher essas partes em branco. O quadrado já é bem tranquilo, né, gente? Porque, ó, como o octógono é regular, então esses lados aqui são iguais. Então, eu vou ter aqui, ó, no meio, quadrados. Aqui, aqui e aqui. É fácil perceber que essas figuras que estão aqui embaixo, gente, ó,
aqui, ó, essas três aqui e essas três de cima, nada mais, nada menos são do que um corte no meio desse quadrado, gente. Ó, deixa eu apagar aqui um, ó, para você perceber, ó. Então, quando eu dou um corte no meio dele aí, ó, vai aparecer justamente essas figuras em branco que estão embaixo, ó, ó, ó. Então tá aqui, ó, 90 graus aqui, 90 graus aqui, ó. Então tá aqui, ó, vê, ó, esse lado é igual a esse. Então 90 graus. Então isso aqui é o quê? Isso aqui é um triângulo retângulo isósceles. E observa, não tem nenhum triângulo equilátero aí, não tem nenhum triângulo que tem os três lados iguais, não tem nenhum triângulo com ângulo de 60 graus. Quais são as figuras que eu vou usar? Eu vou usar o triângulo retângulo isósceles, que é justamente, ó, nesses cantinhos aqui, né? Ó, triângulo, retângulos, isósceles. Aqui também, triângulos, retângulos, isósceles. E aqui no meio eu vou usar quadrados. Acabou, gente. Isso está onde? Isso está na letra D, figura 1 e 3. Pronto. Só conceitos da ideia de polígonos regular, tá bom? Ó, não foi a primeira vez que o Enem trouxe isso, não. Dá uma olhada nessa segunda questão, Enem 2016. Olha o que ele diz. Um gesseiro que trabalhava na reforma de uma casa lidava com placas de gesso com formato de um ó, de novo, ó, pentágono regular, ou seja, uma figura de 5 lados, todos iguais. Quando percebeu que uma peça estava quebrada, faltando uma parte triangular, ó, essa parte aqui que está tracejada, veja, o pentágono é tudo, mas tem uma partezinha aqui que está faltando, conforme mostra a figura. Então, veja, ó, problemática. O que é que eu tiro importante dessa problemática? Que o azulejo é um pentágono, que tem uma parte que está quebrada. Acabou, não preciso de mais nada. Aí ele continua. Para recompor a peça, ele precisou refazer a parte triangular, que faltava. E para isso anotou as medidas do ângulo X, que é o EAD. Gente, é só seguir as letrinhas, ó. EA, é sempre no que está no meio, ó. Esse ângulo daqui, ó, ele chamou de X. O ângulo Y, que é o EDA, segue a letrinha. ED, então aqui embaixo, ó, esse é o Y. Do triângulo ADE. Ele quer as medidas de X, Y e Z em graus. Ó. O Z é esse outro daqui. Ó. Ou seja, em outras palavras, ele quer o quê? Ele quer a medida dos ângulos desse triângulo. Lembra que a medida dos ângulos de um triângulo é sempre 180 graus, gente. Tá bom? Ó, então, vê bem. Eu já poderia descartar alguns desses triângulos que estão aí. Ou melhor, algumas dessas respostas que estão aí, não poderia? Por exemplo, não faz sentido essa daqui, né? Esse triângulo aí ser um triângulo equilátero. Por que não faz sentido? Porque como isso aqui é um pentágono, ó, esse lado é igual a esse, que é igual a esse, que é igual a esse, que é igual a esse. Então, já sei que esse triângulo é isósceles, eu já sei que a medida de X é igual à medida de Y, tá? Mas essa diagonal aqui, ó, que é o terceiro lado do triângulo, não é igual aos lados. Então, eu já descartaria, não é um triângulo equilátero. Mais informação importante, ó, X igual a Y. E esse ângulozinho aqui em cima, gente, ó, esse é, ó, se a gente olhar direitinho, ele, na verdade, é também, ó, o ângulo interno do pentágono. Ó. Ele é igual a esse B, ele é igual a esse C, ele é um ângulo do pentágono. Lembra que eu te disse lá no início que você vai precisar dessas informações? É o máximo que você precisa para calcular em polígonos? Então, vamos calcular a soma dos ângulos internos de um pentágono, ou seja, todos os ângulos, 180, que multiplica n menos 2. Lembra que n é o número de lados. Então, 180, que multiplica 5 menos 2, ou 180 vezes 3, que dá, gente, ó, 540 graus. Tá bom? Ó, o que é 540? É a soma de todos os ângulos do pentágono. Vamos achar quanto é só um. Então, só um ângulozinho, ó, por exemplo, aqui, ó, é todo mundo dividido por 5, porque são 5 ângulos iguais. Então, é 108 graus. Pronto, gente, acabou. Ó. Deixa eu trazer esse triângulozinho para cá, para ficar mais tranquilo para todo mundo. Ele está assim, ó. Aqui, ó. Esse triângulo aqui, ó. Olha só. Aqui é o E, que a gente acabou de calcular que é 108, porque ele é um ângulo interno do pentágono. E a gente viu, ó, que esse ângulozinho daqui de cima é igual a esse ângulozinho daqui de baixo. Por quê? Porque o triângulo é isósceles. Então, lembra que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180? Vou tirar o 108, que já está ali, ó, na pontinha, vai sobrar 72,
que eu tenho que dividir em duas partes iguais. Então, olha que fica, gente, ó. 72 dividido em duas partes iguais, 36 para cá, ó, 36 para cá. Acabou, gente. Acabou. Ó, qual é a letra que eu vou marcar? Letra C. Os ângulos que ele está pedindo, ó. 36, 36, 108. Ponto final. Ah, não é difícil. Ó, eu estou te dizendo, quer acertar os problemas de polígono no Enem, se concentra nessas duas formas para calcular o total, todos os ângulos, 180 que multiplica n menos 2. Achou o total? Para achar cada ângulo, você divide pela quantidade de lados, tá bom? Ó, vamos resolver aí essa terceira e última questão da nossa aula 3 de polígonos no Enem, tá, gente? Ela é muito parecida com o problema anterior. Eu resolvi para você um de 2020, resolvi um de 2016, olha aqui de novo, ó, 2018. Muito parecida mesmo, acompanha comigo. Ele fala assim, ó, de acordo com a figura, em certo momento, os dois lutadores estão, respectivamente, G e F. Então, ó, tem um lutador aqui na G, tem um outro lutador aqui na F. Tá? E o juiz está na posição I. Então, tá aqui. Ó. Eu tenho a impressão que está faltando um pedacinho aí do texto, tá, gente? Na verdade, um pedacinho que não atrapalha, não, mas tá faltando aí um pedacinho que ele fala que o MMA tá, é uma luta, né? É um esporte de lutas marciais que é disputado num octógono regular. Era o que estava faltando nesse texto. Então, ele fala que essa figura é uma figura de octógono regular. Veja como o Enem já repetiu o octógono regular, tá? Lembra que octógono regular é o quê? Octógono, 8 lados. Regular, todos os lados e todos os ângulos são iguais. Bom, aí ele está dizendo aqui, num determinado momento, dois lutadores, um está em G, conforme está aí, eu pintei aí, e outro está em F, e o juiz está em I. Aí ele diz, o triângulo IGF é equilátero. IGF é esse triângulo daqui, tá, gente? Aliás, IGH, desculpa, é equilátero. Então, ó, esse lado é igual a esse, que é igual a esse. Além, claro, de todos os ângulos medirem 60 graus. Isso é um conceito que a gente já lembrou nessa aula e tivemos uma aula específica só falando disso, de triângulos. Olha como ele é importante para resolver outros problemas do Enem. Aí ele fala, e G e F é o ângulo formado pela semirreta com origem na posição do juiz, que é I, e vai até lá, ó, o Fzinho, ó, formando um outro triângulo. Então, G e F, esse ângulozinho daqui, ó, que é o que ele quer, ó, a medida desse ângulo G e F. Tá aqui, ó. Então, observa, gente, que eu tenho aqui, na verdade, um triângulo, ó. O que eu quero é isso daqui, ó. Eu tenho um triângulo, deixa eu colocar ele aqui, ó. F aqui em cima, G aqui embaixo, aí vem aqui, ó, o I e puxa para cá. Então, eu quero esse ângulozinho daqui, mas veja que esse lado daqui é igual a esse, ó. Ó, esse triângulo é um triângulo isósceles. Por que esses lados são iguais? Porque é um octógono, ó. Todos os lados do octógono são iguais. E como esse triângulo aqui é equilátero, esse terceiro lado aqui também é igual. Então, se eu achar esse ângulozinho daqui, ó, eu acho os outros dois, porque eu sei que eles são iguais. E aí eu vou usar a mesma ideia que eu usei no anterior, só que no anterior era um pentágono, agora é um octógono. Eu acho quanto é cada ângulo do octógono, que eu vou achar aquele ângulozinho ali, G. Como é que eu acho cada ângulo do octógono? Lembra da única forma de polígono que você vai precisar? Soma dos ângulos. 180, que multiplica n menos 2. N, gente, é o número de lados, né? Octógono é 8, ó, menos 2. Então, 180 vezes 6. Quanto é isso? 100 vezes 6, 60, ou melhor, 600. E 80 vezes 6, 480. Então, esse produto vai dar 1080. Ó, 1080 é a soma dos 8 ângulos. Eu quero só um. Só um. Então, o que é que eu faço? Pego a soma, que é 1080, e divido por 8. Gente, essa divisão aqui vai dar 135. Tá? 135 é a medida de cada ângulo interno do octógono. Lembra que esse G aqui que eu quero, ó, o ângulo todo, esse todo aqui, ó.
esse G aqui que eu quero é só um pedacinho. Ó, não tem que dar 135? Esse pedacinho de baixo aqui, deixa eu pintar de outra cor para não ficar confuso. Ó, esse pedacinho aqui era o pedacinho do triângulo equilátero. Ele já tinha 60 graus. Como tudo é 135, gente, então esse outro pedacinho aqui, ó, ele é 75, tá? Para que a gente some aí e dê tudo 75 graus. Ou melhor, 135 graus. Tá bom? Então aqui é 75, ó. Esse ângulo daqui, ó. Tá? Então, de novo, ó, soma dos ângulos internos é 180, já tenho 75, tá faltando 105. Dividido em duas partes iguais, 52,5 para aqui, 52,5 para aqui. Então tá aí, ó, letra E. Essa foi, de fato, uma questãozinha que deu mais trabalho. Observa que essa aula de polígonos talvez tenha sido a aula das 3 que nós fizemos, que dá um pouquinho mais de trabalho, tá? Que vai precisar de um pouquinho mais de atenção sua, até porque é a única aula que você, de fato, vai precisar de uma formulazinha, tá bom? Mas vale muito a pena você revisar essa aula aí mais uma vez, tá bom, gente? Ó, e assim eu chego ao final dessa aula 3 de polígonos do Enem. Na próxima aula eu vou voltar a trabalhar com triângulos e retângulos. Lembra que na aula passada, na aula 2, eu falei de triângulo e retângulo, mas falei do teorema de Pitágoras? Então, na próxima aula é muito importante, eu vou falar de trigonometria, seno, cosseno e tangente. Te espero na próxima aula, vou te mostrar como você pode resolver esses problemas de forma fácil. Não esquece, vai agora para a aula, já baixa o PDF, tenta resolver os exercícios, já lembra o que é seno, cosseno, tangente. Isso vai ser muito melhor para você compreender a nossa próxima aula, tá bom? Gente, um beijão, feliz demais por vocês estarem chegando até essa reta final, tá? Tchau, tchau, até a nossa próxima aula.